Fala internet, beleza? Bom, seguinte, ó, para você que quer me seguir nas redes sociais e que quer acompanhar os trabalhos que a gente faz aqui no Back to Basics, é só dar uma olhadinha aqui no lado, tem o meu Instagram que é @AndreiLange e o meu 500 pixels que é /AndreiBackToBasics, tá? Todas as fotos que forem feitas e editadas aqui no Back to Basics eu coloco no Instagram e no 500 pixels, então é só acompanhar lá. A fotografia é algo realmente incrível. Muita gente tem a paixão pela foto desde criança. Outros, como eu, caem de paraquedas nesse mundo maravilhoso. Mas na real não importa muito a maneira com que você começou a fotografar. O que importa mesmo é a paixão. É ou não é verdade? É algo apaixonante de se fazer. E quando o bichinho da fotografia te morde, é vício na certa. Apesar da fotografia parecer muito fácil para os iniciantes, no final das contas, ela não é. Tem muita gente que tem o pensamento que se simplesmente comprar uma câmera muito boa, vai sair por aí tirando ótimas fotos. E a realidade não é bem essa. O cara vai lá, junta o dinheiro, porque equipamento de fotografia é caro, e compra, por exemplo, uma T5i, ou então uma, sei lá, uma Nikon 5200, bons equipamentos de entrada, e começa a fotografar tudo e todos no modo automático. Bom, depois de um tempo fotografando, ele vai perceber que ele está tirando fotografias normais, sem muito diferencial, é mais ou menos o que a grande maioria das pessoas acaba tirando. Aí, nesse momento, ele toma coragem e decide ir para o modo manual. É aí que as coisas começam a ficar ruins. As fotos ficam escuras, não tem foco, as cores ficam estranhas, não tem nitidez, nada dá certo. E aí o cara começa a se perguntar se o equipamento que ele comprou é realmente bom, já que as fotografias estão saindo péssimas. Sim, é o modelo certo. Tanto faz se é uma Canon, uma Nikon, uma Panasonic, uma Sony. Na verdade, o que precisa mudar é você. Na verdade, você não precisa mudar, você precisa aprender. É o estudo, meu amigo. Nós precisamos dele para praticamente tudo na nossa vida, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E é claro que na fotografia não poderia ser diferente. Nós precisamos estudar e entender alguns detalhes para poder começar a desbravar o modo manual da sua câmera. Mas calma, antes de você se afundar em livros, eu vou te dar algumas dicas bem básicas. Na verdade, eu vou te dar um norte para você começar os seus estudos. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, ajude o Back to Basics a crescer. Compartilhe os vídeos e curta se você gostar. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos que eu vou fazer. Então, bora evoluir? Delícia! Olá! Eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. Olha, eu já vou falar de cara para vocês do que eu considero mais importante na fotografia. Você, iniciante, esqueça o modo automático da sua câmera. Sim, exatamente isso. A gente sabe que vai ser mais difícil, bem mais difícil, mas essa é a atitude correta. Eu já falei de usar o modo manual várias vezes aqui no Back to Basics. E enquanto você estiver estudando, você tem que esquecer todos os outros modos da sua câmera. Use apenas o manual. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, Andrei, mas eu nunca vou usar os outros modos? Sim, quando você tiver um pouco mais de conhecimento, esses outros modos, por exemplo, o modo de prioridade de abertura ou o modo de prioridade de velocidade do obturador, vão ser extremamente úteis para você. Mas você vai ter que ter um pouco mais de conhecimento para poder usar eles. E é claro que eu não estou falando do modo automático. Esse cara aí você pode esquecer para sempre. Então, vamos esquecer esses outros modos, colocar lá no Spotify aquela música de sofrência, porque vocês realmente vão ter um começo um pouquinho complicado colocando o modo manual e saindo por aí fotografando. Mas calma, calma, que depois de um tempo tudo vai melhorar. Para começar a mudar o jogo a nosso favor, a gente tem que começar a estudar os 3 pilares da fotografia. É aqui onde você deve focar o início dos seus estudos. E esses 3 pilares são: 1. A velocidade do obturador. 2. A abertura do diafragma. E 3. A sensibilidade do ISO da sua câmera. Esses são 3 elementos ligados diretamente a estruturas físicas da sua DSLR, ou da sua mirrorless, ou qualquer modelo de câmera. O obturador ele é responsável pelo tempo que o seu sensor vai ficar capturando luz. Quanto mais tempo ele deixar exposto o sensor, mais luz vai entrar.
Quanto menos tempo, menos luz. A abertura do diafragma também tem a ver muito com luz. Quanto mais aberto o diafragma, mais luz entra. E quanto mais fechado, adivinha? O ISO é quanto o sensor da sua câmera consegue captar de luz sem perda de informação. Quanto mais alto o número do ISO, mais luz o seu sensor é capaz de captar. Você percebeu uma coisa que é muito comum para esses três pilares? A luz. É isso mesmo. Tudo tem a ver com luz. E é claro que esse é o fator mais importante da fotografia. Luz. Quando você entender como ela funciona e como ela passa por cada um desses três elementos, tudo vai ficar mais claro. Mas calma aí. Esses três elementos, eles não servem apenas para colocar mais luz ou colocar menos luz na sua fotografia. Existem muitos outros conceitos que estão atrelados a esses três elementos físicos da sua câmera. Hoje eu só estou explicando de uma maneira extremamente básica para vocês poderem começar o estudo de vocês. Então tá, vamos falar um pouquinho mais sobre a velocidade do obturador. O obturador nada mais é do que uma porta que abre e fecha. Vamos falar assim de uma cortina. Sempre quando você tirar uma foto, esse elemento vai abrir, expor o sensor à luz e fechar. E a gente fala assim mesmo, são duas cortinas que existem, uma na parte superior e uma na parte inferior. E como eu falei, ele tem algumas funções, mas a principal é deixar o sensor exposto à sua cena por um determinado tempo. Vamos lá, para ficar bem firme, quanto menos tempo o obturador deixa o sensor exposto, menos luz entra. Quanto mais tempo esse elemento deixa o sensor exposto à luz, mais luz ele vai captar, né? É meio óbvio de se entender. Então, se a velocidade do obturador for muito rápida, ele vai captar luz. Quando ela é muito rápida, a gente pode, por exemplo, congelar movimentos. Se você está andando muito rápido, dependendo da velocidade que o obturador está, você vai conseguir congelar ele. Se a velocidade do obturador estiver muito lenta, esse movimento pode criar um rastro que a gente chama de fantasma. Em contrapartida, se você usar velocidades menores, ou seja, usar um tempo de exposição do sensor maior, você vai poder fazer, por exemplo, fotografias noturnas de ambientes, até mesmo de pessoas, de natureza, seja lá do que for. Mas você vai conseguir pegar um ambiente que esteja escuro e deixar o sensor lá captando luz, captando luz, captando luz e trazer uma foto bem mais clara do que é o que você está vendo no ambiente em tempo real. E olha, como eu falei para vocês, existem muitos outros conceitos que estão atrelados à velocidade do obturador. Hoje eu só estou falando para vocês o básico do básico da velocidade do obturador, mas existem muitos outros conceitos que a gente pode aplicar na fotografia só mexendo nessa velocidade. Aquelas fotos com aqueles rastros de luz bem bonitos, tem muita coisa que dá para fazer. A abertura do diafragma. Esse é um elemento interno das objetivas. São lâminas que abrem e fecham e são responsáveis por trazer mais luz ou menos luz para o seu sensor. O diafragma também está atrelado a diversos conceitos importantes da fotografia. Um bom exemplo é que ele é responsável por dar mais desfoque ou menos desfoque, o famoso bokeh. É isso mesmo, é a abertura que vai trazer isso para você. Quanto mais aberta a lente é, mais você consegue desfocar o fundo da sua cena ou o primeiro plano da sua cena. Quanto mais fechado esse diafragma está, menos você vai desfocar lá no fundo e menos você vai desfocar no outro primeiro plano. Tá, é claro que não é somente ele que vai proporcionar aquele desfoque delícia que a gente tem nas imagens. Existem outros elementos internos na objetiva que acabam dando mais desfoque para os outros planos. Mas ele é um dos grandes responsáveis. Ele geralmente é representado pelaquela letrinha F seguida de um número. Então se a gente tem a 50mm f1.8 é porque a abertura desse diafragma consegue chegar até 1.8. Né? Se você tem uma, por exemplo, eu tenho uma 50mm 1.4, a abertura é um pouquinho maior, vai até 1.4. Mas não é só isso. E ele também tem muito a ver com nitidez. Por exemplo, eu já fiz vídeos aqui no Back to Basics que falam a respeito do sweet spot da sua objetiva. O sweet spot é o ponto de maior nitidez que a lente consegue ter. E tem tudo a ver do quanto esse diafragma vai estar aberto ou mais fechado. 3. A sensibilidade do ISO do seu sensor. Bom, saímos das objetivas e voltamos para as câmeras. O ISO é o quanto que o seu sensor consegue captar de luz sem existirem perdas, sem o famoso ruído. Existem certos modelos de câmera que conseguem números de ISO
muito grandes, e isso vai trazer mais nitidez e menos granulação. Sensores mais básicos não têm uma capacidade tão ampliada como, por exemplo, um sensor full frame. Um sensor APS-C, ele não é tão sensível à luz quanto um sensor full frame, por exemplo. Isso no caso da Canon que eu estou falando para vocês e pela diferença da experiência que eu tenho da T5i para 6D, tá? Hoje eu estou gravando com a T5i para fazer a bichinha trabalhar um pouco, né? Não empoeirar. Vocês devem ter percebido uma certa diferença na qualidade. Uma dessas diferenças na qualidade é porque o ISO dela não é tão sensível assim. O ISO desse sensor APS-C vai até mais ou menos 800 pontos. Já o da 6D eu posso usar mais de 12.000 em vídeo que eu não vou ter muitos problemas. E eu já fiz fotos com ISO de 25.600 com a 6D que ficaram muito, mas muito boas. Claro que no mercado nós temos câmeras como as da Sony que passam de 102.000 de ISO e trabalham sem problema nenhum. E o ISO possibilita várias coisas. Não só você fotografar e gravar melhor à noite. Com ele, por exemplo, nós vamos precisar de bem menos tempo de exposição para fotografar a lua, por exemplo. E se a gente tiver menos tempo de exposição, a gente vai conseguir trazer muito mais detalhes para a fotografia. Quando eu falo mais detalhes, você vai acabar trazendo mais nitidez. Então, é por esses 3 pilares que vocês devem começar os estudos e as práticas na fotografia. Esses 3 pilares são a base de tudo. Primeiro, o negócio é entender como que a luz atravessa cada um desses 3 elementos e como que ela vai funcionar até chegar no seu sensor. Em certo ponto você vai começar a entender que dá para tirar exatamente o mesmo tipo de fotografia com várias e várias configurações diferentes. E a partir do momento que você entender esses 3 elementos, pode ter certeza que a sua fotografia já vai começar a evoluir e muito. Olha, no começo é bem complicado, principalmente quando o cara toma a atitude corajosa de usar somente o modo manual. Mas lute e estude bastante, que vai chegar um momento que tudo vai ficar claro e você vai entender como é que esses 3 pilares funcionam. E aí, meu amigo, tudo vai ficar mais claro, mais fácil e a sua fotografia vai ser delícia. Beleza, pessoal? É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Então, se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço, delícia!